Paz do Senhor a todos, que Deus possa abençoar a todos vocês nesse dia, em nome de Jesus, amém? Estou passando aqui mais uma vez para passar uma palavra para vocês. E essa palavra aqui é maravilhosa para a nossa vida, porque quando Jesus fala com a gente, e a gente sabe que tudo que Jesus fala com a gente é maravilhoso, apesar de às vezes Ele nos corrigir, às vezes Ele nos consolar, às vezes Ele trabalhar na nossa vida, mas nós sabemos que só de ouvir Deus falar, através da sua palavra, ouvir Jesus falar conosco, isso é maravilhoso. Gostaria de ler aqui Mateus capítulo 8, se você estiver aí com a sua Bíblia, poder abrir em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo foi purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Amém? Então vemos aqui que depois que Jesus desceu do monte das oliveiras, depois de dar o seu sermão do monte, uma grande multidão começa a seguir a Jesus. E quando essa multidão está seguindo a Jesus, de repente, eis que vem um leproso. E esse leproso se ajoelha perante o Senhor. Esse leproso vem e adora o Senhor e diz: se quiseres, pode me tornar limpo. Para a gente só entender um pouco aqui o contexto e a respeito do leproso. Então, seja, o leproso, ele chegou a Jesus e adorou a Jesus, se prostrou e adorou a Jesus. E ele diz: se quiseres, pode me tornar limpo. Seja, o leproso chegou com humildade, chegou com reverência e confiando que Deus podia tornar ele limpo, que Jesus podia tornar ele limpo. Ele disse: se quiseres, pode me tornar limpo. Ou seja, se for da tua vontade, você pode me tornar limpo. Então o leproso chegou com um sinal de reverência, sinal de adoração, e ainda falou: se quiser, ou seja, se for da sua vontade, pode me tornar limpo. E nós vemos também que esse leproso, ele teve coragem, ele teve fé. Por quê? Porque os leprosos, eles não poderiam estar no meio do povo. Se nós formos ver na lei, os leprosos eram considerados imundos, então eles tinham que estar separados, eles tinham que estar longe da multidão, longe do povo. Só que esse leproso, ele decidiu ir até Jesus, ele decidiu mudar a situação do que ele estava vivendo. E nós vemos aqui que ele chegou até Jesus, ele foi até Jesus. Só que ele não foi até Jesus de qualquer maneira. Ele não chegou até Jesus dizendo: você é obrigado a me curar, você é obrigado a fazer isso na minha vida. Não chegou até Jesus com arrogância, não chegou até Jesus com ignorância. Não, esse leproso chegou até Jesus com humildade. Nós vamos ver no capítulo 8, versículo 2, eis que veio o leproso e adorou Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, seja, se o Senhor quer, se é da tua vontade, pode me tornar limpo. Então que nós vamos aprender com esse leproso, a buscar a Deus, a chegar na presença dele em adoração, em reverência, em se prostrar na presença dele e falar para ele: se é da tua vontade, Senhor, o Senhor pode me tornar limpo. Ou seja, esse leproso sabia que Jesus tinha poder para curar ele, mas ele queria que seja feito se fosse da vontade dele. E nós sabemos que é claro que era da vontade de Jesus curar esse leproso. É claro que era da vontade de Jesus libertar esse leproso. Assim como é da vontade de Jesus curar você, curar nós do pecado, curar nós fisicamente. Quando Ele quer curar, Ele cura a gente. Só que nós devemos chegar prostrado perante o Senhor em adoração. Então esse leproso, que era para estar separado, que era considerado imundo, de repente ele aparece
vai até Jesus e Jesus tocou naquele leproso. Olha, não poderia tocar em leproso, porque quem tocasse em leproso era considerado também imundo, ia ter que passar pelo processo de purificação. Então, seja, quando aquele leproso chegou até Jesus, se prostrou e disse: se quiseres, pode me tornar limpo, Jesus estendeu a mão e tocou. Jesus aqui simplesmente poderia ter falado uma palavra: eu quero ser limpo. Jesus poderia só ter dito: eu quero ser limpo. Se ele não quisesse, ele não estendesse as mãos dele. Ele não tocava no leproso. Só uma palavra dele já bastaria, como nós vemos mais para frente sobre o centurião e seu servo. Só uma palavra do Senhor já curou o servo do centurião. Então, da mesma forma, Jesus só poderia ter dado uma palavra e o leproso ser curado. Mas Jesus estendeu a mão e tocou. O que Jesus estava mostrando aqui, que eu entendo na palavra? Que não poderia tocar no leproso. Lembra que eu disse? Não se tornava imundo. Jesus estava mostrando aqui que quando ele toca em alguém, não é a pessoa que contamina ele, mas é ele que purifica a pessoa. Então, quando Jesus toca na minha vida, quando Jesus toca na sua vida, não é a gente que leva pecado para Jesus, porque Jesus nunca pecou, nunca vai pecar e nunca vai ser pecador. Não é a gente que contamina Jesus. Mas quando Jesus toca em nós, somos nós que somos purificados. E Jesus está mostrando aqui que ele se importava, ele não se preocupou ali na lei, na cerimônia. Não que ele não estava querendo cumprir a lei, mas ele mostrou a misericórdia, ele demonstrou amor, ele mostrou que veio para os doentes mesmo, ele mostrou que veio para os leprosos mesmo. E ele tocou naquele povo que ninguém queria tocar. Ele tocou naquela pessoa que ninguém dava mais esperança, dava mais chance. E é assim que Jesus faz. Nós não estávamos na lepra do pecado, porque o pecado também simboliza a lepra que se alastra, que se espalha pelo corpo e que nos afasta de Deus, que nos afasta das pessoas. Mas Jesus estendeu as mãos sobre a minha vida e sobre a sua vida, tocou em nós e nos curou de todos os nossos pecados. Graças a Deus por isso, que o único que pôde tocar em você foi Jesus. O único que pode libertar você do pecado, o único que pode limpar nós da lepra é Jesus. Jesus tocou nesse homem, Jesus estendeu as mãos para esse homem leproso e curou ele. E eu posso dizer que Jesus, lá na cruz, ele estendeu as mãos por mim e por você. E ele diz: quando eu for erguido, que simbolizava ele ser erguido na cruz, eu atrairei muitos a mim. Então Jesus estendeu as mãos para mim e para você, lá na cruz. Ele derramou o seu sangue por nós lá na cruz. E ali ele estava nos mostrando que ele estava nos purificando dos nossos pecados. A única coisa que eu e você devemos fazer é como esse leproso: reconhecer: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Chegar com adoração: se quiseres, pode me tornar limpo. E nós vemos que Jesus quis e curou aquele leproso. E hoje eu e você, nós sabemos que Jesus morreu por nós, que Jesus quis nos purificar dos nossos pecados, das nossas lepras. A única coisa que a gente deve fazer é reconhecer que Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados, e é reconhecer Ele como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Nós não estamos leprosos fisicamente, mas espiritualmente às vezes tem lepra em nós. Às vezes emocionalmente, ou pecado, muitas vezes tem pecados que precisam ser tirados da nossa vida. E esses pecados só é tirado através do sangue de Jesus. Então Jesus diz: eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então, quando a gente se prostra, adora Jesus, reconhece Ele, Ele nos limpa e nós ficamos purificados dos nossos pecados. Você que está aí assistindo, quando Jesus morreu, Ele morreu pelos nossos pecados.
quando ele ressuscitou para justificar. Então Jesus, ele nos torna limpo e nos justifica para a glória de Deus. E Jesus aqui pede para aquele leproso e primeiro mostrar um sacerdote, conforme pedia a lei de Moisés. Por que Jesus pediu para mostrar um sacerdote? Porque Jesus aqui também ele estava cumprindo a lei. E Jesus também queria ali para aquele rapaz fosse agradecido tanto a Jesus, mas também mostrasse ali para o povo ver o que ele estava fazendo, que ele estava curando, que ele estava pronto a salvar, a libertar. E Jesus também estava cumprindo a lei, como eu disse. Então, quando Jesus falou assim, olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote. E apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Se a gente for ver a oferta que Moisés determinou, nós precisamos ir lá em Levítico 14. Lá em Levítico 14 vai falar da purificação do leproso, o que ele precisava fazer depois que ele fosse curado da lepra. Ele tinha que ir até o sacerdote ia examinar ele. Ele levava 2 aves ao sacerdote, ou 2 rolinhas, ou 2 aves, e uma dessas aves o sacerdote matava ela na água limpa, num vaso de barro, e a outra ave ele molhava com o sangue daquela ave, onde a ave tinha sido morta. E aquela ave viva, ele aspergia o sangue naquele que era purificado 7 vezes, como sinal de purificação. Depois que fosse purificado aquele homem com o sangue da ave que era derramado, que era aspergido sobre ele, então aquela outra ave que estava viva, que foi aspergido o sangue, ela era solta e era levada para fora. Então aquela ave voava para longe, porque estava simbolizando, estava levando aquele pecado, aquela lepra, estava levando aquela enfermidade para longe. A outra ave era morta para derramar o sangue, porque só era purificado o pecado através de sangue, por isso que Jesus derramou o sangue por nós. E a outra ave voava para fora, simbolizando levar o pecado para longe, levando aquela lepra para longe, aquela imundícia, aquela contaminação para longe. Olha o ritual que tinha que ser feito. Aquele homem tinha que passar por tudo isso. Fora os 7 dias que tinha que ficar em casa, depois ainda para ver se não ia aparecer. Aí depois mais 7 dias, depois no 8º dia ainda tinha que oferecer um carneiro, os mais pobres, ou os que tinham mais dinheiro, 2 cordeiros. Então tinha todo esse ritual aí. Mas por que eu quis mostrar esse ritual? Porque era através de sangue e através de animal. Mas hoje nós vemos na Bíblia que Jesus se ofereceu uma vez para tirar o pecado nosso, para nos perdoar dos nossos pecados. Ele foi uma vez por expiação, para tirar o meu e o seu pecado. E através do sangue de Jesus hoje, não o sangue de animal, que era incapaz de purificar o coração humano, mas hoje pelo sangue de Jesus nós somos purificados. Então eu e você não precisamos vir com 2 rolinhas, com 2 aves, eu e você não precisamos vir com um cordeiro, porque o cordeiro que é Jesus, que simboliza Jesus, já foi crucificado e já morreu pelos nossos pecados. Então, em nome dele, em nome de Jesus, seja purificado pelo sangue de Jesus. Seja purificado pelo sangue de Jesus. Talvez você possa ter pecado contra Deus, possa ter errado contra Deus, possa ter falhado contra Deus, possa estar achando digno de não estar mais no meio do povo de Deus, já não estar mais no meio das pessoas. Talvez você está até se isolando, dizendo, eu não sou digno, eu não sou merecedor. E talvez alguém possa estar olhando para você também, igual os fariseus olhavam para os leprosos, igual as pessoas olhavam para o leproso e diziam, não, isso aí já não tem mais jeito, já não tem mais chance, já não tem mais esperança. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que tem esperança. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que tem solução para a nossa vida. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Ele pode nos limpar dos nossos pecados. Então aprenda com esse leproso e aprenda com Jesus. Em primeiro, só recapitulando,
O leproso foi até Jesus, adorou a Jesus, reconheceu que precisava de Jesus. Para nós é reconhecer que nós precisamos dele e que somos pecadores e que só ele pode perdoar os nossos pecados. E ele creu que Jesus poderia tornar ele limpo. E Jesus fez, limpou aquele leproso. Então nesse dia eu te digo, Jesus quer te limpar. Jesus quer nos limpar. Jesus quer tirar de nós toda a lepra. É só a gente confiar. É só a gente acreditar. Olha aqui o que está vindo ao meu coração. Lepra era algo que se espalhava. Lepra era algo terrível na época. E a palavra lepra aqui também às vezes é dada para várias doenças de pele. Mas para identificar a lepra, o sacerdote tinha todo um ritual. Então tinham algumas doenças de pele também. Mas nós vemos que lepra é algo que afastava eles das pessoas. Afastava algo das pessoas. E era coisas que era só Deus para fazer o milagre. Às vezes a pessoa se recuperava, depende o grau da lepra. Como Naamã, nós vemos Naamã teve que mergulhar para ser curado da lepra. Então, seja, às vezes você olha e diz, mas meu pecado foi grande, mas eu falei demais, mas eu errei demais, mas a situação não está boa, mas parece que não tem mais chance, parece que não tem mais jeito. Mas olha isso daqui, o que Jesus fez. Jesus curou aquele homem da lepra. Não tem pecado que Jesus não possa perdoar, a não ser o de blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando a gente sabe que é Deus que está fazendo, e na nossa consciência a gente sabe que é Deus que está fazendo de verdade as coisas, e a gente fica falando que não é Deus, como os fariseus fizeram. Jesus fazia milagre, Jesus curava, eles falavam que não era Deus, falavam que era demônio, de propósito. Jesus falou, vai ser perdoado a blasfêmia contra o Pai e contra o Filho, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não vai ser perdoado. Então, em nome de Jesus, o único pecado que não tem perdão é aquele que a gente fica dizendo que quando Deus está fazendo, nós sabemos que é Deus, e de propósito, já conhecendo a palavra, já conhecendo a verdade, a gente fala que não é Deus. E a gente não tem mais aquele arrependimento em nós, aquele arrependimento na nossa vida. Mas se você ainda tem aquele arrependimento, está se arrependendo, então significa, primeiro, que você não blasfemou, glória a Deus por isso, e que você ainda está com o coração arrependido perante o Senhor e que tem chance. Então se volta como esse leproso, porque Jesus pode perdoar, Jesus pode curar, Jesus pode libertar. Seja liberto hoje de toda lepra, seja liberto hoje de todo pecado, em nome de Jesus. Seja do vício, seja do que for, Jesus tem poder para libertar. Amém? Fique com essa palavra. Jesus tem poder para te curar, em nome de Jesus. Amém? Quero fazer uma oração junto com vocês. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que cura, e o Senhor nos cura através de Cristo Jesus. Jesus é o único intercessor entre nós e o Senhor, Pai. Então, nesse exato momento, toda lepra na nossa vida, cura, Senhor, nós de toda lepra. Nos limpa de toda lepra, Senhor. Nos cura de todo pecado, nos cura de toda enfermidade, nos cura de toda enfermidade emocional, enfermidade física, enfermidade na alma, nos cura de todo pecado, nos cura de toda lepra, Pai, em nome de Jesus, e nos faça limpo. Nos faça puro, Senhor, e nos faça reto, Senhor. E a cada dia, Pai, ajude nós a andar com o Senhor. A cada dia ajude nós a se aproximar de Jesus em adoração, com o coração quebrantado e arrependido. E a cada dia, Senhor, ajude nós a crer que o Senhor tem poder para fazer o impossível na nossa vida. E por isso, Pai, com essa palavra da cura do leproso, nós cremos, Pai, que estamos sendo curados pelo poder da sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus possa abençoar todos vocês e sejam curados pelo poder que há no nome de Jesus. Amém?